Meus prezados irmãos, prezados ouvintes, começamos então o tempo da paixão, nesse domingo, que estamos aí há poucos dias da Semana Santa. Próximo domingo já começaremos a semana em que Jesus entra em Jerusalém. Nós podemos olhar um pouquinho para até algo da liturgia externa da igreja. Nós podemos ver ainda mais algo diferente. Se cobre as imagens, se cobre até mesmo a cruz, por causa dessas passagens que nós acabamos de ouvir, de modo especial esse último versículo que nós ouvimos. A essas palavras, pegaram então em pedras para lhas atirar. Jesus, porém, se ocultou e saiu do templo. Então, como que a glória, os santos todos da igreja, como que se escondem diante da perseguição que se faz a Jesus, diante de Jesus que sai do templo. Bom, o capítulo 8 de São João, que é o capítulo em que nós escutamos o trecho do evangelho dessa missa, é o capítulo em que Jesus primeiro entra no templo, começa a ensinar e de repente os judeus, os fariseus e os saduceus apanham aquela mulher pega em adultério e levam até ele. Na verdade, os judeus não queriam que Jesus ver o desfecho com respeito àquela mulher. Eles queriam condenar Jesus. Então, diante daquele dilema, Jesus não teria uma saída, seria condenado. Se Jesus dissesse, devem apedrejar porque Moisés disse, Jesus estaria se desdizendo, já que Jesus tinha pregado a misericórdia. Então, seria condenado por isso. E se Jesus dissesse, não apedrejem, usai de misericórdia, eles condenariam Jesus porque ele estaria indo contra a lei de Deus, contra a lei de Moisés. Então Jesus, como nós sabemos, consegue sair muito bem e dar uma lição para aqueles homens, dando a lição para nós também. Aquele que tiver a primeira pedra, atire. Aquele que tiver pecado, atire a primeira pedra. E aqueles homens vão saindo. Mas eles não desistem. Então começa-se uma série de discussões entre os judeus que não aceitam Jesus e Jesus, com toda a paciência, mansidão e firmeza, fala a sua verdade, a sua messianidade. Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas. Depois daquele fato da pecadora pega em adultério, nós bem entendemos essa frase, né? Aquele que segue a Jesus não comete obras das trevas, pecados. E os judeus começam então uma série de discussões entre eles e Jesus. Depois Jesus diz assim, eu me vou e procurar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Então a perversidade daqueles homens era tão grande, a inveja, o ciúme, o ódio deles era tão grande, que Jesus, vendo isso, diz para eles, olha, vocês vão morrer em pecado. Isso significa uma condenação, né? Que palavra dura é essa? Morrereis em pecado. Que coisa triste é uma pessoa que conviveu com Jesus, que viu Jesus, que pôde tocar nele, que viu os milagres dele, se condenar. E nós também podemos correr esse risco, né? Se nós não o aceitarmos, se nós não adequarmos a nossa vida à sua vontade. Depois Jesus diz assim, morrereis no vosso pecado, porque se não crerdes o que eu sou, morrereis no vosso pecado. Então o pecado deles é porque eles não acreditavam em Jesus, ou não queriam acreditar. Mas muitos, diz o evangelista São João, acabaram por acreditar em Jesus. Tendo proferido essas palavras, muitos creram nele. E Jesus dizia, se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos, conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Os judeus ficam cada vez mais furiosos, porque eles dizem: mas nós temos por pai Abraão. Como é que nós somos filhos de Abraão? Nós não somos escravos. Aí começa aquela discussão, e daí nós chegamos no trecho que nós escutamos. Mas é interessante nós notarmos o seguinte: os judeus, eles acusam Jesus, mesmo vendo os seus milagres, mesmo vendo que Jesus devolvia a vista aos cegos, que Jesus devolvia a vida a um morto, no caso, há poucos dias Lázaro, enfim, e mesmo assim eles acusam Jesus de mentiroso, samaritano e possesso do demônio. Veja, quando nós não aceitamos a Jesus, quando nós não fazemos a sua vontade, nós nos revoltamos contra Deus. Não existe aí um meio termo, uma pessoa ou um judeu aqui na época em que se colocasse: não, Jesus deve ser o Messias, mais ou menos o Messias. Não, existe aqueles que o aceitaram e se tornaram cristãos, foram os discípulos. Por exemplo, todos os apóstolos eram judeus, a igreja nascente era judaica. E existiu aqueles que não aceitaram Jesus e que portanto o crucificaram. Não existe meio termo aí. Como também para nós hoje não existe meio termo. Por isso que Jesus diz: não podeis servir a dois senhores. Então o tempo da quaresma, meus amados irmãos, é um tempo sobretudo de conversão, de nós adequarmos a nossa vida à mensagem e à radicalidade do Evangelho. Veja, Jesus se mostra um Deus exigente conosco. Não é porque quer o mal, mas é porque quer o nosso bem. Agora não vamos pensar apenas naqueles judeus maus, os fariseus e saduceus que condenaram Jesus, que fizeram Jesus, expulsaram Jesus, né? Mas vamos pensar hoje em nós. Quantas vezes nós também não aceitamos a voz de Deus? Quantas vezes Deus nos fala alguma coisa, nos pede alguma coisa, e nós achamos difícil isso. Achamos que para mim não dá. Isso é demais. Isso que a igreja está falando, isso que o padre está pregando, isso que a minha consciência me diz, para mim não dá. Quantas vezes nós resistimos. E isso não só na nossa vida particular, isso na vida social também. Quando, por exemplo, nós damos um olhar na política, nos nossos governantes, nós vemos muitas vezes que muitos deles odeiam Jesus. Eles não dizem: ah, eu odeio Jesus, mas eles fazem coisas que fica evidente que odeiam a Cristo. Só que eles não podem fazer nada contra Cristo, porque Ele está no céu. Então eles fazem contra o corpo místico de Cristo, que é a igreja, que somos nós, cristãos, santos e pecadores. O mundo vive uma época em que existe uma agenda, uma ideia de que se favoreça, de que se aprove muitas coisas que são anticristãs e até eu diria anti-humanas, antinaturais. Existe uma agenda internacional, isso não é pensamento de conspiração, ideia de perseguição, não. Existe uma agenda de fato internacional em que todos os países em poucos anos devem se aprovar. O aborto deve ser aprovado, tornado lícito, né? O casamento homossexual deve-se dizer agora, não é? Estão falando muito hoje em dia na tal da ideologia de gênero, que eu vou explicar um pouquinho, rapidamente, e que se aprove também o uso de drogas abertamente. Então, essas três coisas eles vão lutar até se aprovar. Eu digo, eles quem? Os nossos governantes. Ah, padre, mas o senhor está muito equivocado, isso não está acontecendo. Está sim, está tramitando agora na Câmara dos Deputados, porque no Senado já não passou, um projeto de lei em que os nossos governantes, eles querem principalmente um deputado que infelizmente é do Paraná, é do PT do Paraná, e a ideia dele é o seguinte, é colocar no Plano Nacional de Educação, veja só, vamos entender, no Plano Nacional de Educação,
a ideologia de gênero. O que é isso? Eles falam ideologia de gênero, ninguém entende nada, e a gente pode dizer assim, isso aí não tem nada a ver, pode aprovar. Mas a ideologia de gênero é o seguinte: a pessoa nasce, mas depois a pessoa decide se vai ser homem ou se vai ser mulher. Veja que absurdo. Mesmo que o menino homem, como se diz antigamente, né? Mesmo que a pessoa nasça com sexo masculino ou com sexo feminino, ela ainda não é homem, não é mulher. Ela vai decidir depois. Isso chama-se ideologia de gênero. E se passar essa lei, se for aprovada, essa lei vai para todos os colégios, não são apenas os públicos. Porque em alguns estados, o governo federal já passa cartilhas para as crianças pequenininhas do CA, na educação infantil, ideias de famílias assim, menino e menina, para a criancinha pequena já colorir um meninozinho e a meninazinha. Depois, outra ideia de família, 2 meninozinhos, 2 meninazinhas. Isso aí já existe. Mas isso vai ser lei, ou seja, vai ter que ser ensinado que modelos de família também pode ser 2 homens e 2 mulheres. Para crianças. Gente, isso é um absurdo. Isso é um atentado contra a família. Então nós cristãos, graças a Deus, muitos bispos já têm se pronunciados, não é? Vários bispos, aqui também no nosso regional Leste 1, Dom Orani, Dom Fernando também, Dom Roberto, sempre falam contra isso e falam alertando para os fiéis ligarem para a Câmara dos Deputados e dizer: eu não aceito que se coloque a ideologia de gênero nos nossos colégios, porque isso vai ser obrigado. As nossas irmãs aqui no colégio, se for aprovado isso na Câmara dos Deputados, elas vão ser obrigadas a ensinar. Veja, não é que se uma pessoa quer ser homossexual, ainda que ela esteja errada, e a igreja estende a mão para a conversão dela, porque ela também é chamada a viver a castidade como os heterossexuais nós somos. Então essas pessoas, mas isso não se trata disso. Isso se trata de apologia, de defesa ao homossexualismo. Isso na cabeça de criança. Isso é um crime. Mas gente, veja só como é que é a estratégia do mal. Veja como os saduceus, os fariseus de hoje, como é que eles agem. Se fizer um plebiscito, uma consulta para o povo, para a nação brasileira, e se perguntar para eles: olha, você aceita que as drogas sejam liberadas? Você aceita e aprova o aborto como a aprovação, a legalização do aborto? E você aceita a permissão, a aprovação do casamento homossexual? A grande maioria vai dizer não. Porque 70% nós somos católicos aqui no Brasil, fora os evangélicos. Então, entre católicos e evangélicos, existe uma maioria esmagadora que, claro que vai dizer não. Mas então o que eles fazem? Eles então tentam colocar isso goela abaixo. De maneira que quando nós cristãos acordarmos, nós vamos amanhecer e as nossas crianças vão estar aprendendo que ser homossexual é uma coisa boa. Então nós temos que abrir os olhos. Então o que nós devemos fazer? Primeiro, rezar para que agora terça ou quarta-feira, porque veja só, já tentaram fazer isso 2 ou 3 vezes já, só que tem muita gente que vai para lá, para a Câmara dos Deputados, e protesta contra isso e tal. Bom, mas então eles adiam a votação para outro dia, eles são espertos. Veja, os maus, eles são como as serpentes, são espertas como as serpentes, né? Então, agora terça ou quarta-feira vão tornar a votar de novo. Então o que nós devemos fazer? Primeiro rezar, depois ligarmos, ou então escrevermos alguns e-mails, não é, que existem, principalmente no site do Padre Paulo Ricardo, do professor Felipe Aquino, não é? Até mesmo naquele artigo de Dom Fernando, existe ali um site em que nós podemos assinar contra isso, um pedido, assinatura, um abaixo assinado contra, para que os deputados não aceitem isso. Porque veja só, o deputado, ele existe
para dizer o que é que nós brasileiros queremos. Não é essa minoria homossexual que quer aprovar isso goela abaixo para a nação brasileira. Não é? Então, nós podemos, tanto da internet, como também ligarmos 0800 619 619, é fácil, ó. 0800, a ligação é gratuita, 0800 619 619, e discarmos número 9, ou então, se alguém atender, dizer: não aceito a ideologia de gênero no plano nacional. Isso é importante. Então, nós temos que tomar esse cuidado agora. E quando nós votarmos, esse ano é ano de eleição, né? Nós temos que ver se o nosso candidato não aprova isso, porque senão ele faz leis, aprova as leis contra os nossos princípios e a gente fica aí a ver navios. Então pensamos a Jesus, Jesus que é perseguido também hoje, não pelos fariseus e pelos saduceus, mas por essa cambada de fariseu e saduceu atual, os nossos governantes, que não têm princípios, eles querem encher o bolso apenas, não querem governar, não é? Eles querem aprovar essas coisas. Peçamos a Jesus que saiu do templo, que Jesus possa ter misericórdia da nossa nação brasileira e de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.